Olá, meu amado, olá, minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Nesse momento, quero compartilhar com você aí um texto, onde a palavra de Deus nos leva a pensar sobre a maneira, que nós temos aí servido, ou de que maneira, nós temos servido, ou de que maneira nós podemos ser melhores, no serviço que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Aí você pode dizer, meu irmão, mas que serviço que o Senhor nos chamou para fazer? O mesmo serviço, que lhe foi dado pelo Pai, que é resgatar o mundo, salvar o mundo, ou aproximar o mundo, do Senhor. E nesse tempo aqui a incumbência, nos traz aí a reflexão sobre duas maneiras, sobre as quais a gente precisa pensar, neste serviço. E eu quero aí ler o texto com você, texto que nós estamos aqui falando sobre ele, é o texto do verso 12 até o verso 14 do capítulo 13 do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 12 ao 14. Diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O contexto, desse capítulo 14, a partir do verso 1, vai falar sobre a ceia, que o Senhor participa, ou que o Senhor serve aos irmãos antes da sua crucificação. E nesse tempo da ceia existe aí um jantar, onde eles vão compartilhar junto a refeição, onde eles vão desfrutar aí de um momento de comunhão, mas com toda certeza o Senhor, antes da ceia, se a gente for ver lá nos versos anteriores, diz que ele levanta-se antes de cear, e põe água numa bacia, pega uma toalha, tira as vestes, com toda certeza a sua veste, no caso que ele tirou, seria talvez uma capa que vinha sobre a vestimenta que eles usavam. Enfim, ele toma a toalha, tira a veste, toma a toalha, toma a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. E aqui no verso de número 14, ele, depois de lavar os pés dos discípulos, daqueles que estavam assentados à mesa, com toda certeza ele pergunta se eles compreendiam, o que ele estava fazendo. E talvez entendendo, ou sabendo que eles não haviam entendido, ele explica então o que ele fez. E aí, explicando o que ele fez, ele diz, depois, que eles, e aí também agora aqui eu tomo isso para nós, eles e nós precisaríamos fazer da mesma forma. E o que é que ele fez? Aí cabe refletir sobre a dificuldade, sobre o jantar e sobre o que aconteceu. Então aqui na ceia, ou no jantar, que antecede a crucificação, os irmãos vêm, de algum lugar distante talvez e entram, aqui nesse aposento, nessa cidade, e como todo, local naquele tempo, aqui eles estão em Jerusalém, onde foi preparada a ceia, tinha lá uma praça e uma fonte onde se lavavam quando vinham, pelo caminho de outras cidades para Jerusalém. Com toda certeza eles chegaram na cidade, foram à fonte e fizeram, o asseio que era comum naquele tempo,
Naquele tempo era difícil, não é como hoje que temos água encanada, né? Então havia essa maneira de manter, né, o asseio aí físico. E, enfim, eles se lavam e vêm para a mesa. Só que chegando à mesa, com toda certeza, no caminho, né, entre a fonte e o local onde estava sendo realizada a ceia, com toda certeza havia terra, né? O chão era de terra. Naquele tempo havia pavimentação com pedras, mas não sei se todas as ruas eram pavimentadas assim. O fato é que é diferente, né? E sujavam os pés quando vinham pelo caminho, né? Imagino eu que andando de sandália, se você já andou de sandália na praia, você sabe como é que é. Se você já andou de sandália numa estrada aí no interior, você sabe que suja os pés, né? E aí eles já haviam lavado os pés na fonte, né? E uma das coisas que o Senhor Jesus usa, né, nos versos anteriores é justamente isso, né? Vocês já se lavaram, não precisam lavar-se, senão os pés, né? E poderíamos fazer muitas reflexões sobre o lavar os pés, né? E até muita gente hoje em dia usa isso como ritual, né? Acreditando que a humildade está no ritual. Não, a humildade está em fazer, né, o asseio ou lavar os pés daqueles que estão necessitando de lavagem quando sujarem os pés, né? Mas o fato é que assim, a gente sabe que as nossas dificuldades, né, em atender, em servir ao outro são muito grandes. Aqui no caso, né, especificamente, imagina se alguém pede a você de fato mesmo, não no ritual, mas para lavar um mendigo de rua. Poucas pessoas, pouca gente, né, tem disposição para fazer isso. Mas ele, aqui nesse texto, nos ensina, né, dessa forma. Servir, né, aqueles que necessitam, servir os amigos, servir, né, de fato com simplicidade, com humildade. Não sei qual é a dificuldade que você tem em servir, mas eu tomo para mim esse texto, né, aprendendo com o Senhor Jesus, no momento de dificuldade, onde naquele tempo quem lavava os pés, né, dos convidados que se chegavam para um jantar, para uma ceia, eram os serviçais, né, ou o servo ou o empregado. Eu acredito que mesmo hoje a gente tem muitas dificuldades de alguém que não seja o serviçal fazer, atender uma necessidade que está aí urgente ou emergente, né? Mas o Senhor Jesus nos ensina isso, né? A gente precisa atender. Nós fomos chamados, né, para anunciar o Evangelho, e aqui, se a gente for falar de lavar os pés, poderíamos falar de gente, né, que já foi limpo pela palavra de Deus. Ele usa até isso aí depois, né, em algum texto. Gente que já foi limpo pela palavra de Deus, mas que caminhando aí no Evangelho suja os pés, ou seja, acaba pecando, acaba errando, acaba fazendo coisa que suja, né, o seu caminhar no Senhor. E aí seria uma das alusões que a gente poderia fazer. Então, assim, ajudar a limpar, né? Depois de um tempo, né, de caminhar no Evangelho, ajudar a limpar os pés daqueles que tornam a se sujar, exige humildade, né? Exige simplicidade da nossa parte. Mas nós podemos ser instrumentos. O Senhor Jesus deixa aqui esse grande ensinamento. Ele disse: eu, sendo mestre e Senhor, lavo os pés, vocês podem fazer do mesmo jeito. E eu queria convidar você, nesse tempo tão tumultuado aqui em que a gente tem vivido aí, né? Com tantas catástrofes, com tantas lutas, com tanto aí rumor, né, de guerra, de lutas por interesses que são diversos e que às vezes a gente até toma partido nisso e até tenta fazer aí retaliações sobre isso. Gostaria de convidar você a orar comigo, né? E para que Deus pudesse então intervir na vida de pessoas que têm necessidade, né? E ser instrumento de Deus aí com humildade, né? Lavar os pés aqui nesse tempo. A gente pode servir. Como é que a gente pode servir agora, nesse momento aqui? Orando, né? Por todas essas catástrofes, por todas essas rumores aí, essas lutas humanas, né, que a gente tem visto, para que Deus possa, de uma maneira especial, limpar os pés desses homens, né, e
fazer com que eles venham a ter aí uma caminhada com o Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Não sei qual é a sua dificuldade, se tem na sua família alguém também que está com dificuldade na caminhada aí cristã, né? Mas a gente pode orar e interceder por esses irmãos, por essas pessoas que estão aí, digamos assim, de certa forma, né? Com os seus pés sujos, na maneira de caminhar, na maneira de conduzir a sua vida, seja ela cristã ou não. Nós podemos aí, nesse momento, ser usado como instrumento, né, para intercessão, para oração sobre essas pessoas que precisam, né, ter o seu pé, o seu caminhar purificado. Então ajuda no Senhor a ter, podemos pedir ao Senhor que nos ajude a ter humildade e tentar ser instrumento aí nesse tempo. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós queremos te louvar por esse tempo tão precioso, por essa tua palavra que nos remete a tantas, ó Deus, reflexões. E nesse tempo aqui nós, ó Deus, pensamos de que um dos trabalhos que o Senhor nos chamou para fazer é levar pessoas a viverem uma vida santa na tua presença. E vida santa, Pai, com toda certeza, interfere na vida de outros, ó Deus. Então nos ajuda aí a ter humildade, Senhor, e com essa humildade, com essa santidade, ser instrumento na tua mão, também para lavar os pés, ó Deus, daqueles que caminham de forma desordenada, de forma pecaminosa. Ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumento do teu amor, Pai. Queremos aí pegar a toalha, pegar a água, Pai, que é a tua palavra, ó Pai, e lançar sobre os pés daqueles que caminham aí, ó Deus, de forma errada. Ó Pai, queremos também, depois de tudo isso, Pai, pegar a toalha, Deus, e enxugar os pés, ó Deus. Nos ajuda a ser humilde, Pai, ao ponto de sermos instrumento na tua mão. Eu sei que o mundo hoje tem aí lutado, se degladiado por posições, por eminência, Pai, ou por iminência, ó Deus, por estar aí no topo, ó Deus, para ser visto. Pai, nós queremos ser diferentes, queremos ser simples, ó Pai, queremos ajudar aqueles que caminham com o Senhor e aqueles que ainda nem começaram a caminhar, ó Deus, na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a resgatar almas, ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumento de purificação para aqueles que já têm caminhado aí na tua presença, para que eles não venham, ó Deus, a se tornar, ó Deus, pessoas imundas, pessoas, ó Deus, difíceis, ó Pai, de se conviver, ó Senhor, de tratar, Pai. Ajuda-nos, dá-nos humildade, dá-nos simplicidade, dá-nos disposição para servir, ó Deus, não só na igreja, como templo, mas para ser instrumento na tua mão, onde quer que estejamos, ó Deus. Quando nos reunimos, ó Pai, que nós possamos ter sempre a tua palavra no nosso coração, ó Pai, como água que limpa, que purifica, que nós possamos, ó Deus, ter nas nossas mãos a toalha, Senhor, que é o teu amor, Pai, que enxuga a lágrima, que também, ó Deus, ajuda, Senhor, a secar, ó Deus, essa dificuldade, Pai, que o mundo tem vivido aí, Senhor, dessa inundação, Pai, dessa avalanche, Senhor, de dificuldades que o mundo tem vivido e tem experimentado, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, com o teu amor e a tua palavra a ser instrumento, Senhor, nesse tempo tão difícil. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.